Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de suínos que vem andando meio de lado já há algumas semanas. E quem está aqui para falar um pouquinho com a gente de como que está a dinâmica desse setor é a Juliana Pila, que é analista da Scott Consultoria. Seja muito bem-vinda, Juliana. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É sempre um prazer participar aqui com vocês. Juliana, a gente que acompanha diariamente aqui no Notícias Agrícolas as cotações, tanto no mercado paulista, quanto também nas praças que vendem o animal vivo, e também as quintas-feiras, né, que são realizadas as principais bolsas de suínos que comercializam o animal no mercado independente, a gente vê, parece que uma estagnação geral no preço do mercado de suínos. É isso mesmo. Aqui também, de acordo com o nosso levantamento é em São Paulo, né? O que a gente tem observado é uma estabilidade aí, tanto nos preços na granja, como também no mercado atacadista, desde meados, de setembro, agora até no comecinho de outubro, a gente está vendo esses preços mais lateralizados, né? O que a gente observa no mercado de suínos? Ao longo agora de 2024, a gente viu uma recuperação de preços na granja, principalmente do suíno, né? A gente viu que o maltim estava tendo uma oferta um pouco mais cadenciada agora em 2024, e junto a isso, a demanda, tanto interna como externa, estavam dando sustentação aí para essa subida de preços. E aí agora, no meados aí de setembro para comecinho de outubro, o mercado já está dando aí uma equilibrada aí nos preços, por isso que a gente está vendo essa estabilidade. E, Juliana, a gente percebe o que na dinâmica desse mercado? Com as lideranças que eu converso, me falam muito a respeito de uma escassez do número de animais, do volume de animais que são ofertados e até de pesos mais baixos. E como que está o lado da oferta, principalmente aqui no mercado interno? Bom, o que a gente observa realmente é que as ofertas elas estão mais cadenciadas aí ao longo de 2024, justamente isso também é um fator que vem dando sustentação aí para os preços, né? A gente sabe que o ciclo de produção do suíno é um pouco maior quando a gente compara aí com o ciclo de aves, né? Então, do frango de corte. Então, isso acaba também influenciando. A gente também vê custos de produção, principalmente aí os relacionados com alimentação, o preço do milho, por exemplo, agora já vem dando uma firmada no mercado, né? É claro, esse ano o que a gente viu é uma relação de troca entre o suíno e o milho ainda em condições favoráveis, mas mais em decorrência dessa valorização do suíno, né? Então isso também acabou colaborando aí para essa oferta um pouco mais equilibrada. E, Juliana, o que contribuiu para esse enxugamento da oferta? Porque a gente viu em anos anteriores uma oferta de animais que era um pouco superior à demanda, mesmo com as exportações indo bem. O que aconteceu nesse ano de 2024? Esse ano, além, né, dessa oferta estar um pouco mais cadenciado, o que a gente observa do outro lado é a demanda um pouco mais ativa. Tanto a demanda aqui no mercado interno, a gente vê não só a demanda por carne suína, mas também a demanda por carne de bovina, até a própria demanda por alguns produtos lácteos, vem aí se mantendo bastante favorável esse ano de 2024 em comparação com 2023. E junto a isso, né, como você mesma comentou, a exportação também acaba sendo um ponto importante aí de escoamento de produção. O ano de 2023 foi muito bom para a exportação de carne suína e agora em 2024 a gente vem superando esses números de 2023. Se a gente pegar no acumulado de janeiro até setembro, a exportação de carne suína ela está um pouco mais de 5% acima do que a gente observou no ano passado. E agora, nesse começo de outubro, as exportações seguem bastante positivas, né? A média diária exportada agora em outubro está em torno de 40% mais do que igual período do ano passado, do que a média diária exportada em outubro do ano passado. Então, a demanda também tem sido um ponto importante aí nessa sustentação de preços. Juliana, eu reforço a pergunta em relação à questão da oferta. Esse enxugamento que a gente está vendo nesse momento, né, principalmente ao longo desse ano de 2024, mas principalmente agora, nesse trimestre, ele é fruto do quê? É uma diminuição nos alojamentos?
É algo que aconteceu no final do ano passado, que pode ter alterado essa dinâmica do ciclo de produção? Bom, o que a gente viu no ano passado é que os custos de produção eles estavam bastante elevados, né? Então, isso pode sim ter impactado nesse alojamento, nesse alojamento de animais para esse ano de 2024, que acabou aí reduzindo o número de animais. E o que a gente vê agora, Juliana, nesse segundo semestre, mas principalmente nesse trimestre agora, com essas ondas de calor, a gente sabe que isso acaba afetando, né, de alguma forma, o conforto dos animais e até a produtividade. Isso pode, de alguma maneira, levar para o ano de 2025 alguma redução na oferta? É difícil a gente falar com relação à oferta para o próximo ano, né? O que a gente está vendo agora, como você citou, né, animais indo ao abate um pouco mais leve, é justamente por conta disso, né? Nesse período desse calor intenso, os animais eles acabam consumindo menos. Com relação à oferta para o ano que vem, ainda é um pouco difícil a gente falar o quanto que esse calor extremo pode aí influenciar, mas sim, né? Se a gente tiver pensar aí que isso está dando um pouco mais de custos com relação ao manejo desses animais para manter a temperatura ali num conforto térmico, pode ser que os alojamentos daqui para frente tendem a diminuir. A gente precisa ir acompanhando esses números daqui para frente. E, Juliana, quando a gente olha a partir da perspectiva da questão do consumo interno, também essa onda de calor pode, de alguma forma, inibir o consumidor a comprar a carne suína, que geralmente a gente vê um consumo mais aquecido nos tempos mais frios? É tradicional, né, que no consumo ali da carne suína ela é mais pedida nesses períodos de frio, né? No entanto, a gente está entrando aí no final do ano, né? E a carne suína também ela é bastante demandada para os pratos aí de festas de final de ano. Então, eu acredito que nesse ponto a gente possa ter um equilíbrio aí com relação à demanda pela carne suína. E em relação aos custos de produção, Juliana, os produtores e lideranças com quem eu converso, principalmente em relação à suinocultura independente, quando vieram essas altas de preço e que se mantiveram, por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, cerca de 8 semanas consecutivas se mantendo no mesmo preço, isso animou um pouco essas lideranças em função daquela crise que a gente viu a suinocultura passar, né, ter altos prejuízos. Como que a gente vê esse setor nesse momento? É um momento de recuperação ou apenas de estancar a ferida? O suinocultor ele sofreu aí, principalmente como eu comentei, o ano passado, em decorrência dos aumentos de custos de produção, né? E também o ano passado teve uma junção, né, de aumento de custo de produção com os preços de mercado do suíno também trabalhando mais baixo, né? Então foi um período aí realmente de margens ou apertadas ou em muitos momentos negativa. Mas esse ano, ao longo de 2024, a gente tem assistido essas margens um pouco melhores, né? Então, aí vai depender de, claro, né, cada caso de cada granja, mas sim, esse ano está sendo um ano mais favorável para o suinocultor. Tá certo. Juliana, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da Scott, cada um nas suas áreas de competência, vocês são sempre muito bem-vindos aqui no Notícias Agrícolas. Eu é que agradeço e a gente sempre está à disposição. Tá, então estivemos com a Juliana Pila, que é analista da Scott Consultoria, trazendo informações sobre o mercado de suínos, que a gente vê os preços andando de lado desde o mês de setembro e nesse início de outubro segue nessa mesma toada, tanto nos mercados atacadista e varejista de São Paulo, quanto também no mercado independente que a gente aqui no Notícias Agrícolas acompanha todas as quintas-feiras, as principais bolsas de suínos que comercializam os animais nessa modalidade. A gente vê, então, segundo a Juliana, uma oferta mais contida de animais e uma demanda mais aquecida, tanto interna, mas principalmente externa. Só para pegar uma informação aqui para vocês, a gente teve um resultado muito positivo nas exportações no fechamento do mês de setembro e as informações que a gente divulgou aqui no Notícias Agrícolas ontem pela Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, as exportações
de carne suína em 4 dias úteis do mês de outubro já equivalem, na questão de receita, a pouquinho mais de 30% o que foi todo o mês de outubro do ano passado, e na questão de volume, cerca de 27%, ou seja, já começou o mês de outubro, as exportações bastante aceleradas, e agora no final de ano a gente sabe que a demanda interna, principalmente por causa das festas de fim de ano, também segue aquecida. Então, mais altas não são descartadas para o mercado de suínos, apesar da gente ver ainda essa cadência, né, de mercado mais lateralizado no momento. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você, notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.